E conforme anunciamos, vamos nos debruçar neste momento sobre uma informação recentemente trazida ao público pelo Ministério da Planificação e Desenvolvimento, em coordenação com outras instituições acadêmicas, a Universidade das Nações Unidas, a Universidade Eduardo Mondlane, isto através do projeto Crescimento Inclusivo, que é implementado por esta instituição. Trata-se do relatório que analisa o desenvolvimento agrário de Moçambique no período entre 2002 e 2020, apresenta as tendências, os desafios e as oportunidades. Conosco está o Dr. Nalidad, que é diretor nacional no Ministério da Planificação e Desenvolvimento, precisamente da direção que conduz este tipo de análise e de estudos. Com ele vamos então entabular esta discussão, tentando perceber as revelações deste estudo e o alcance dessas mesmas revelações. O assunto não seria menos importante ainda, não fosse o fato de se debruçar sobre a agricultura, que é um setor, conforme sabe, sistematicamente reiterado como a base do desenvolvimento de Moçambique. Feito este enquadramento, caro diretor, do ponto de vista da vossa instituição, o que é que motivou exatamente debruçar-se sobre este setor, a agricultura, tendo em conta que a agricultura deve ser dos setores mais estudados no nosso país. Não estou a dizer que os estudos sejam suficientes, mas queria entender o particular que o projeto incidiu na análise deste setor da agricultura, num período até relativamente extenso, 2002, são 20 anos precisamente de análise da performance do nosso setor agrário. Boa noite, muito obrigado por essa oportunidade de trazermos aqui que são os resultados do estudo que foi realizado por nós no setor da agricultura. Como referiu-se, é um estudo que foi realizado por um conjunto de parceiros. Nós temos o projeto Crescimento Inclusivo. Esse projeto Crescimento Inclusivo é liderado pelo Ministério da Planificação e Desenvolvimento, tendo em conta que, dentre outras atribuições deste Ministério, é exatamente coordenar a formulação de políticas e estratégias para o desenvolvimento. E quando falamos de estratégias e políticas de desenvolvimento, é necessário existir aqui evidências. Então foi no âmbito disso, de procurar evidências, que foi elaborado esse estudo. Está certo quando diz que já há muitos estudos no setor da agricultura. Também muitos estudos e permitem-nos exatamente fazermos a comparação dos resultados que esses mesmos estudos vão obtendo. Então aí teremos uma base sólida para podermos trazer essas mesmas evidências. Para dizer que também, como se referiu, a agricultura é a base do desenvolvimento. E se for a ver, o nosso estudo olhou mais para o setor familiar, porque o setor familiar também é que sustenta aquilo que são as necessidades do povo. Então olhamos para aquilo que são as explorações até pelo menos 50 hectares e encontramos aí uma média de cerca de 98% de pessoas que estão nessa atividade. E olhando para aquilo que é o setor da agricultura, é um setor que emprega quase 70% daquilo que é a nossa população ativa. No entanto, é a base de desenvolvimento, emprega maior número da população e o que encontramos lá também é que, quando avaliamos os níveis da pobreza, encontramos maiores níveis da pobreza nessa população cuja atividade está no setor agrário. Isso por quê? Porque, ao analisar exatamente esse setor, encontramos uma baixa produtividade.
em termos daquilo que são os rendimentos. E se formos a ver, hoje em dia, o que acontece é que com o crescimento demográfico, temos o aumento da população, mas se olharmos para aquilo que é o território, ele não aumenta. Então implica que cada vez mais temos pessoas no setor da agricultura. E tendo mais pessoas no setor da agricultura, isso irá resultar, de um lado, em redução das áreas cultivadas por família. Quer dizer, a área cultivada pode se manter a mesma, mas porque já são mais famílias. Sim. Então implica que por família isso reduz, e aí também encontramos o fato dessa produtividade não ser suficiente para poder colmatar o aumento da população. Então é um setor vital para a economia nacional, então é por isso que há uma necessidade de olhar muito para esse setor. E também, como referiu, o que aconteceu é que para podermos fazer esse estudo, olhamos para quase 20 anos, 2002, 18 anos de 2002 a 2020. Isso levou-nos, primeiro, a termos que criar uma base de dados, porque temos inquéritos, são volta de 11 inquéritos que foram elaborados pelo setor em conjunto em coordenação com o Instituto Nacional de Estatística, mas houve necessidade de fazer a harmonização desses dados, ou por outras palavras, pôr esses dados a falarem. Então, houve uma harmonização e isso também permitiu-nos a fazermos uma melhor análise do setor da agricultura. A agricultura, obviamente que é um tema que concita muita atenção, muita discussão, tem movimentado muitas ideias, muito entusiasmo, mas também é um setor que cria alguma frustração, algum desalento, na medida em que as transformações esperadas, desejadas, procuradas, não acontecem. Quando se fala da agricultura em Moçambique, basicamente são os mesmos problemas que têm sido apontados até agora, pelo menos é aquilo que nos tem sido dado a conhecer. Concretamente, em relação a este estudo, permitiu confirmar ou permitiu refutar algumas hipóteses relativamente àquilo que são os nós de estrangulamento do nosso setor agrário? Se formos olhar para aquilo que é a estrutura do nosso país, ela quase que permanece constante em termos de infraestruturas, e o que está a acontecer é que, em termos de população, vai crescendo. Então, existe uma maior pressão em termos daquilo que é a infraestrutura, é a base que existe no país. Daí que o que eu ia dizer é que sim, há confirmação de resultados de outros estudos que foram feitos. Talvez a única diferença que possa existir aqui é a focalização. Como eu me referi aqui, falamos de harmonização de uma base de dados, e que na harmonização de base de dados isso nos permitiu nos olharmos para várias variáveis, a partir de utilização de fertilizantes, o tipo de culturas que são praticadas. Então isso tudo, essa base de dados deu-nos um manancial para podermos fazer uma análise mais vasta do setor. E quais as principais constatações desse estudo? Refiro-me relativamente àqueles que são os principais desafios estruturais que neste momento continuam a limitar o crescimento, a modernização da agricultura em Moçambique. Bem, e temos a questão que eu já tinha me referido, que é exatamente uma baixa produtividade no setor da agricultura. Então, a baixa produtividade no setor da agricultura está aliada, efetivamente, aos meios que são usados para poder praticar essa agricultura. Como é que mudamos isso? Bem, de acordo com as propostas ou recomendações do estudo? Como mudamos isso?
logicamente que é preciso primeiro falarmos de investimento. Tudo precisa de investimentos. Se formos a ver a diversidade do nosso território, e aqui existe uma diferença entre as zonas. E quase que a maior parte das infraestruturas que temos herdamos do nosso colono. E que as cidades que temos hoje são aquelas cidades que existiam em 75. Então, o que tem acontecido aqui é que existe, quer dizer, por aquilo que se olharmos para a nossa agricultura, as zonas onde ela é praticada, existe aqui um problema de ligação entre os grandes centros que precisam exatamente de consumir os produtos que saem da agricultura. Então, aqui estamos a falar de grandes investimentos em termos de infraestruturas. Temos que comunicar as zonas de produção com as zonas de consumo. E quando eu falei aqui também daquilo que são as infraestruturas, é que acabam existindo algumas zonas privilegiadas, porque elas já têm algumas infraestruturas, mas as zonas ecologicamente produtivas, as mais produtivas, são zonas que não estão muito ligadas àquilo que são as zonas urbanas ou os mercados onde esses produtos podiam ser comercializados para a população. Então, aqui há uma grande necessidade de mudar este cenário. Bem, apesar desse estudo ter sido publicado ou lançado este ano, é um estudo que já veio sendo elaborado desde 2022, se a memória não me falha. Então, fizemos aquilo que é a atualização ou a revisão da nossa estratégia de desenvolvimento, tendo em conta alguns resultados que já tinham sido publicados, mesmo as constatações que já observávamos na elaboração desse estudo. É por isso, se for a ver aquilo que é a proposta da Estratégia Nacional de Desenvolvimento, se olharmos para aquilo que são os pilares que estão lá, é uma tentativa de responder exatamente aquilo que é o desenvolvimento do país. E como a agricultura é a base do desenvolvimento, e a Estratégia Nacional de Desenvolvimento traz a questão da transformação estrutural da economia. O que isso quer dizer exatamente? Bem, quando nós falamos da transformação estrutural da economia, estive aqui a me referir que temos cerca de 70% da mão de obra ativa no país na agricultura. Então, quando estamos a olhar para a transformação estrutural da economia, o que nós pretendemos é exatamente, primeiro, olharmos para aquilo que são os outros setores. A agricultura está no setor primário. Se falarmos do setor primário, estamos a falar de produção das matérias-primas, se formos a ver. Mas temos que olhar para o setor secundário e o setor terciário. Estamos a falar do setor de processamento das matérias-primas e também o setor de serviços. Podemos olhar para os transportes. Então, quando nós falamos da transformação estrutural da economia, é aqui procurarmos deslocar, se formos a falar em termos de mão de obra do setor da agricultura, reduzir a mão de obra que está no setor da agricultura. Isso não quer dizer baixar a produtividade, implica mecanizar a agricultura, usar tecnologia no setor da agricultura. E se formos a ver, em termos daquilo que é o rendimento no setor da agricultura, é baixo relativamente aos outros setores. Então, deslocando essa mão de obra do setor da agricultura para os outros setores, a economia que sai a ganhar, porque essas pessoas terão rendimentos. Significa também sairmos de uma lógica da agricultura de subsistência para uma agricultura comercial e empresarial, transformação do setor familiar na agricultura. E o que é que está a faltar para dar esse passo? Referiu-se aos investimentos, já se sabe que o nosso país é limitado desse ponto de vista de financiamento. Em que é que vamos ficar nos próximos tempos? Vai-se continuar a testemunhar uma agricultura em inércia ou há saídas que o estudo próprio recomenda para que se possa promover essa transformação estrutural da agricultura? Sim, existem perspectivas, porque o que se pretende aqui é exatamente
investir na agricultura. Se olharmos para aquilo que é a nossa economia, ela está a crescer. Ela consegue ter, se formos a ver agora, temos o setor de minas e do gás. Então, o que se pretende aqui, o que se fazer é exatamente o quê? Usar esses setores para poder galvanizar a produção no setor agrícola. E também sabemos de antemão que quando falamos de recursos naturais como a mineração e gás, são recursos que esgotam. Então não podemos exatamente dizer que como hoje estamos a ter rendimentos vindo desses setores, temos somente que olhar para esses setores. Então é preciso usar esses setores para dinamizar os setores tradicionais. Então o que aqui se pretende é transferir exatamente os retornos que advêm desses investimentos com maiores retornos para podermos investir na agricultura. Por exemplo, quando a gente fala do gás, o gás é matéria-prima para a produção de fertilizantes. Mesmo quando falamos do carvão mineral, para além da produção de energia, que isso também poderá ajudar em usar tecnologias no setor da agricultura. Estou a falar com o Diretor Nacional de Políticas Econômicas e Desenvolvimento, não é? Não resisto a perguntar por essa razão particular sobre que políticas e estratégias poderiam ser adotadas para melhorar a produtividade, a resiliência do setor agrário, considerando a realidade dos próprios pequenos produtores, que são a maioria dos praticantes da agricultura, dos agricultores em Moçambique. Sim, quase que quando falamos de investimentos, falamos efetivamente de dinheiro. Então, é preciso, primeiro, dotar esses indivíduos de recursos necessários para poderem desenvolver a agricultura. E a questão de financiamento à agricultura é uma questão que é debatida sempre quando olhamos para os bancos que são tradicionais financiadores da economia e sempre olham para aquilo que é o risco que existe na agricultura. Então, quando a gente fala do risco na agricultura, há que promover aquilo que é o seguro agrário, há que promover aquilo que é o financiamento. Se formos a ver, por exemplo, para este quinquênio, e aqui temos o fundo que foi recentemente criado, estamos a falar do Fundo de Desenvolvimento Econômico Local, que é exatamente um fundo, bem, como referiu, que olha exatamente para pequenos empreendedores. Então é preciso dinamizar esses pequenos empreendedores e também colocar esses pequenos empreendedores em toda a cadeia de valor quando a gente fala de agriculturas. Uns podem produzir e outros podem comercializar. Então, há necessidade de olhar para isso. E também a necessidade de olharmos para que temos a questão das mudanças climáticas. E quando olhamos para aquilo que é o nosso país, é um dos países que está dos mais afetados por essas mudanças climáticas. Quase que todos os anos temos os El Niños, temos os ciclones e temos cheias. Então, essas questões todas já são questões que são previsíveis. Então, é por isso também que temos que olhar para questões de tecnologias. As tecnologias vão nos ajudar exatamente a prever e também a criarmos aquilo que é a resiliência para esses mesmos choques. Então, há aqui também que orientar o pequeno produtor como é que ele tem que fazer a sua agricultura, que tipo de culturas têm que serem usados, determinado daquilo que são as condições climatéricas de cada região. Bem, diante das atuais tendências e desafios, isto citando o próprio estudo, qual deve ser a visão de longo prazo para o desenvolvimento agrário em Moçambique e quais os fatores que podem acelerar esse processo? Tal é a ansiedade e a necessidade de termos uma transformação estrutural da nossa agricultura? Bem,
E falar efetivamente do longo prazo é falar sim do desenvolvimento. O que nós pretendemos é exatamente trazer esse desenvolvimento. Então, quando falamos de desenvolvimento, é preciso ter aqui exatamente políticas e estratégias de longo prazo. E, normalmente, quando nós falamos de curto prazo, é uma fase de implementação do longo prazo. Como eu havia me referido anteriormente, a questão de investir na agricultura. Quer dizer, aqui temos que olhar para a agricultura como um setor que são os recursos necessários para alimentarmos as indústrias. Então, aqui há a necessidade de desenvolver o tecido industrial, investir para que as matérias-primas que são produzidas tenham efetivamente mercado. No nosso país temos situações em que muitas das vezes produzimos para procurar o mercado, mas normalmente o que tem que acontecer é que temos que ver o que o mercado quer para nós podermos produzir. E também temos a questão de substituição das importações, porque temos que olhar para aquilo que são as vantagens comparativas que nós temos. Por exemplo, se olharmos para a nossa balança de pagamentos, nós continuamos a importar cereais, mas temos capacidade de produzir cereais em Moçambique. Então, a longo prazo, são exatamente essas políticas, essas estratégias que têm que ser trazidas. Aquilo que é o nosso país, o que ele pode produzir e que nós estamos a produzir. Dr. Ângelo Nhalidade, muito obrigado por estar aqui no Semanário Econômico e partilhar conosco estas informações sobre um setor tão procurado pela sociedade no seu todo, pela importância socioeconômica que ela tem e mesmo para as aspirações gerais de desenvolvimento de Moçambique no seu todo. E até uma próxima oportunidade. Ok, muito obrigado. Até a próxima oportunidade. Estivemos aqui a analisar esta temática, que é uma temática recorrente à volta dos desafios do setor agrário em Moçambique, através do Ministério da Planificação e Desenvolvimento. Está disponível neste momento um estudo que é, de resto, recomendável para quem se interessa nessas matérias, que se debruça sobre o desenvolvimento agrário em Moçambique, tendências, desafios e oportunidades, que analisa o horizonte temporal que vai de 2002 até 2020, sensivelmente. Este foi o nosso tema de fundo. Vamos ao intervalo. Eu volto logo a seguir. Até já. Você está com o